Então já fica aí o convite, né? Mas é isso, né? Parabenizar aí também para não. Vocês estão aí, né, trabalhando aí. Eu sempre falo, né, que o pessoal chega, trabalha e o pessoal não sabe o quão desafiador ali é o trabalho do gestor, né? Então realmente vocês fazem um trabalho muito bacana. É uma pergunta aí, assim, se vocês não quiserem responder, não respondam, porque também realmente é polêmica no sentido de que as classificações dependem muito da perspectiva, né? Mas entre high yield, high grade, né? Estou falando assim porque realmente, né, é uma perspectiva, enfim, a gente sabe como é que são as coisas, mas o pessoal gosta, é interessante para a gente só navegar no mundo dos investimentos. Aonde vocês colocariam o fundo? Entre high grade, high risk, middle, onde que vocês ali se enxergariam, basicamente? Posso me estender um pouquinho na resposta? Claro. A gente não quer segurar você. Se vocês quiserem. Não, sem problema. Falando um pouquinho do conceito, né? Então, primeira coisa, o que é o high yield, o que é o high grade? Então, vou generalizar bastante, mas o high grade, de certa forma, no Brasil em especial, que a gente tem um mercado muito grande que ainda não acessou o mundo financeiro, são empresas com alta governança, alta acessibilidade, com fluxo de caixa pujante e que, por isso, também tem bons ratings e tudo mais. Falei de rating. O que é um rating? O que é uma análise de rating? A agência de rating ela olha com a probabilidade de default. O que é isso? Qual a chance de eu ter uma dor de cabeça com essa operação aqui? Né? O que a gente olha no banco? O que a gente trouxe de tecnologia até lá do BS? A gente olhava o loss given default. O banqueiro, ele sabe que ele pode ter uma dor de cabeça. Eu falei lá, o Banco do Brasil está acostumado a dar uma ajeitadinha ali, faz parte do business dele. O mercado de capitais não pode, senão entra no default. Então a gente olha o loss given default. O quanto eu perco se eu tiver uma dor de cabeça? Né? Então eu quero meu capital de volta. Né? Isso é uma coisa muito importante. A gente estava conversando sobre o evento dos Fiagros. Eu acho que o Fiagro, o FII, eles trazem uma solução que é espetacular, que é um fundo listado. Então, ele dá a saída para quem não quer correr aquele risco ou está preocupado por causa daqueles eventos e dá a oportunidade do investidor que entendeu, confia no gestor, que pô, naquele momento de sazonalidade falou, não, cara, agora é uma oportunidade de comprar. Então, aqui a gente tem essa renda fixa também que respondendo aquela outra pergunta, pode ter janelas de oportunidade. Então, na hora que está todo mundo com medo, geralmente a cota desse fundo ele vai sofrer e talvez o fundamento esteja ali sólido o suficiente para você poder entrar. Né? Então, eu acho que é um ponto importante para mencionar atrás. E o que seria o high yield? High yield é que lá fora é muito o cara que paga caro pra caramba porque ele tem um risco relevante, mas aqui dentro também tem um cara que paga caro porque ele não tem acesso. Então, você pegou uma empresa que estava ali dentro da carteira proprietária dos bancos, navegando super bem, com uma taxa bastante interessante, empacotou e veio ao mercado de capitais, naturalmente a taxa vai cair. Então, uma coisa que eu brinquei, logo que os fiagros surgiram, todo mundo falando uns guidance de retorno, eu quero minha carteira rode ali, papéis entre 3% e 5%. E a gente escutava isso de todos os gestores. Naturalmente, o mercado de DCM convergiu para algo entre 3% e 5%. Todas as operações que vinham no mercado de capitais, independente se o cara era muito bom ou muito ruim, ficava entre 3% e 5%. Cara, num ambiente que a gente tem uma Selic de 14%, a gente aqui tem números de spread, de juros que são superlativos. Então, um cara muito bom às vezes paga 1 de spread, um cara muito ruim às vezes paga 12, 13 sobre o CDI. Né? Então, existe uma amplitude muito maior do que essa caixinha que o mercado de capitais entrou por causa da declaração dos gestores de FIAGO. Então, o que eu falo, tipo, aquela operação que tinha 2,90, que é uma high grade por rating e tudo mais, eu acho que tem características que num loss given default, ela me dá muito menos retorno do que num produtor rural. Pô, mas qual a probabilidade de default dela versus a probabilidade de default de um produtor rural? Cara, eu acho que a chance de eu ter dor de cabeça com um produtor rural é muito maior do que eu ter com uma empresa com aquela acessibilidade, com faturamento bilionário, com uma casa de auditoria das Big Four, das principais, das 4 maiores. Então,
tem uma leitura nossa, de mesa proprietária, né, do nosso viés, que é muito diferente do mercado de capitais. E aí, lembrando um pouco do nosso preconceito sobre rating, né? Então, a análise de rating muitas vezes tem alguns dogmas. Então, lá fora, eu fico imaginando a cena, né? A gente falou daquela usina do interior de São Paulo, a gente fica imaginando meio que a historinha como aconteceu. Um dia um cara de mesa proprietária muito bravo com uma agência de rating falou, mas eu tô com essa operação aqui, você fala que essa operação tem esse rating, essa operação muito pior tem aquele rating tão bom. Aí o cara de mercado, de agência de rating chegou para ele e falou, não, cara, essa operação é super pulverizada, a sua tem um risco concentrado. Mas é um risco bom concentrado, esse aqui é um risco ruim pulverizado. Não, pulverizado é bom. Aí o cara, tá bom, entendi. E aí surgiu o subprime. Né? Então o cara chegou, juntou um monte de porcaria, pulverizadaço, pega, AAA, me dá aqui, beleza, mercado de capitais, AAA, vendi barato e foi. Então a gente tem uma visão que é diferente do que é o high grade versus o high yield. Aquela empresa, 2,90, é um high grade. O meu produtor rural Nico é um belo high yield. Se eu tiver um problema relevante naquelas duas indústrias, eu acho que eu saio com muito mais dinheiro do meu high yield do que ele sai do high grade dele. Né? Um outro exemplo atual. A gente tem lojas americanas aqui que povoou o ambiente de crédito nesses primeiros 6 meses. Né? Lojas Americanas é uma empresa com histórico maravilhoso, com 3 dos principais empreendedores do Brasil como sócios. A gente tem um histórico bom, um rating bom, uma cobertura de análise de diversos analistas, bolsa ajudando ao empreendedor ali a olhar para ver se a empresa está indo bem ou não. Tem uma série de arcabouços que uma empresa high grade traz. Só que quando você tem um evento de default, o loss given default tenderia a ser 100%. Se a gente não tivesse 3 sócios que, de certa forma, estão sendo envolvidos, estão sendo comprometidos na operação, estão, de certa forma, o mercado está criando o arcabouço para trazer o skin in the game, essa operação já teria 100% de provisionamento. Né? Então, essa cabeça de mesa proprietária, que às vezes diverge, é um ponto importante. Tudo isso para explicar a nossa cabeça, para explicar a diferença do que a gente entende que é um high grade versus um high yield. Então, high grade, na nossa leitura aqui, é quem acessa muito o mercado de capitais, tem um alto nível de governança e que não necessariamente tem a melhor estrutura e não necessariamente tem um melhor fluxo de caixa em relação a uma operação high yield, que muitas vezes tem taxa cara por falta de acesso ou por falta de governança, ou por falta de entendimento do mercado. Vou até tentar só um pouquinho depois. Fica à vontade. Por favor, terminei. Então... Não, pode ficar à vontade. Então, no final das contas, se eu tiver que resumir, hoje a nossa carteira, por esses parâmetros de mercado, a gente estaria com um desenho mais high yield do que outras carteiras mais high grade. Mas, de novo, prefiro operação com skin in the game. São 2 créditos completamente diferentes, né? Pelo que o Arthur falou, já dá para identificar. Um é o crédito beta. Você vai ganhar aquele CDI mais meio, no máximo CDI mais 1. O outro é um crédito gerador de alfa. É diferente. São 2 coisas diferentes. Você pode ter os 2 no teu asset allocation, dentro da tua alocação. Cabe os 2. Vai depender da digital de cada investidor. Né? A questão do crédito beta é que ele acaba virando quase que uma ação, um preço de tela, porque já tem liquidez. Então, você tem um time de análise, eles vão olhar para aquilo, mas eles não vão se preocupar com a estrutura da operação no ipsis literis. Eles não vão olhar se tem garantia ou não, e muitas vezes não tem. E no Brasil, a gente ainda tem uma certa discrepância, que é o seguinte: se está em bolsa é porque é high grade. Né? Quase sempre é assim. Não sempre é assim, mas tem muito disso. Exatamente porque tem uma boa auditoria, os mercados acompanham, tem os relatórios, etc. Gera mais liquidez no título. Aí o que acontece? Você vai ficar gerando aquele CDI mais meio, CDI mais 1. A probabilidade de acontecer alguma coisa com essa companhia é baixa. Então, o teu risco de cauda aqui, ele é fininho. A grossura da tua cauda, ele é fininha. Mas se ela acontece, você perde 100%. Seria basicamente isso. Num crédito estruturado gerador de alfa, você vai ter uma rentabilidade maior. Você vai estar ali com seu CDI mais 4,5, CDI mais 5, CDI mais 6. A probabilidade da tua perda é maior, ou seja, sua cauda, para acontecer algum evento, ela é mais grossa.
Porém, a garantia, o que ela faz? Uma boa garantia. Ela pega a tua cauda e encurta. Então, aquela tua perda de 100%, ela não acontece. Isso é o loss given default. É o quanto você perde caso aconteça algum problema. Se você tem uma boa garantia, sua perda vai ser muito pequena. Vai ser de 5% da operação, 10% da operação. Então, ela é muito pequena. Então, você fecha aquela cauda. Então, você está gerando um bom retorno e você acaba com a tua probabilidade de perda muito grande em cima da garantia. Ah, mas a garantia ela reduz um pouco o ganho que você poderia ter na empresa. É óbvio. Sendo assim, eu saio de um crédito com garantia, vou para um crédito sem garantia, que eu vou botar lá CDI mais 20, mas aí você vai surfar aquela cauda mais grossa, podendo perder 100%. Né? Tem gente que quer isso, tudo bem, não tem problema. Para isso é que a gente faz mezanino, subordinado e etc. Tá certo? Vai do gosto do freguês. Né? No caso do Fiagro, não, a gente acaba botando sempre as garantias exatamente para proteger. Então, é esse tipo de jogo que a gente gosta de fazer, e a assimetria do Brasil é tão grande, no setor agro ela é tão grande, que faz com que o teu retorno ajustado a risco, nesse tipo de produto, sendo bem feito, ele seja gigantesco, ainda mais com o gross up que o pessoa física tem. Quer dizer, é um negócio absurdo. Eu vi o rapaz falando ali, preocupado que você não vai ter o ganho do equity. Não, você não vai ter o ganho do equity de repente subir 30%. Mas você vai ter uma senhora renda. E no final do dia, quando você olha para a tua alocação, você tem que pensar em retorno ajustado a risco. Você não tem que pensar no teu potencial de ganho absoluto. Senão você vai acabar perdendo pra caramba também um dia. Então é sempre o teu retorno ajustado a risco de acordo com o teu apetite a risco. E o que esse produto te entrega hoje é um negócio que, honestamente, assim, em 20 anos de mercado, eu não lembro de ter visto. Claro. Não, é incrível essa beleza do crédito estruturado, né? Isso que eu acho legal, tanto quando a gente fala dos fundos imobiliários, quando a gente fala com o gestor de fundo imobiliário, quando a gente fala do FIINFRA, e aqui a gente vem para o FIAGRO, né? Você consegue realmente inserir tantos mitigadores, né? Para qualquer problema, qualquer evento de causa, como o Marcos falou, que isso se torna realmente fantástico. E só para fechar minha fala nesse ponto final que o Marcos falou, né? E eu sempre brinco lá no Instagram, né, Dani? Ninguém paga mais que Fiagro. Cara, é fantástico o que está trazendo o retorno. E muito disso que vocês falaram várias vezes. O primeiro acesso desse cara. E vários gestores que vêm aqui que falam isso pra gente. Pô, esse cara aqui, você pega, vê a operação, vê o business dele, não é para ele tomar esse spread, mas ele está tomando agora a primeira dívida. Então, vamos testar, né? Vamos testar o C do caráter, vamos testar de fato as operações, vamos testar de fato como é que vai ser aí no médio prazo, né, essa safra dele, enfim. Então, tem tudo isso, e acho que eu sempre falo isso também, né, para os investidores, cara, isso não vai ficar para sempre, né? Uma hora isso vai se reduzir. Então, eu quero esperar o Fiagro ter 5 anos para eu colocar um Fiagro na carteira. Então, ok, se você está, né, pensando na sua estratégia, pensando no risco-retorno e na sua estratégia, está pesando isso, tá ótimo. Mas quem está entrando agora já está aproveitando esse primeiro movimento, né? A tua colocação é muito boa. Desculpa, Arthur. Na nossa apresentação até tem 2 slides que eu acho super interessantes. O Arthur até gosta de falar bastante deles até. Que um é o tamanho do setor do Fiagro por relação de FII. Quer dizer, a gente está engatinhando num setor que é 1/3 do PIB brasileiro. Então, assim, é um negócio grotesco. 2, o setor do agro, o Brasil, na verdade, ele tem se transformado num país, de fato, fazenda do mundo. Não tem nenhum problema nisso. Zero. Mas é um setor que tem colocado bastante tecnologia em cima, ele suporta muita coisa, o que é ótimo para a moeda. Quando a gente abre a gente tem um gráfico que mostra a balança comercial, o quanto o agro ele segura a balança. É impressionante. No principal movimento de queda de commodities de 2010 e 2015, onde as commodities minerais caíram bastante, eu estou falando de óleo e minério, basicamente, o agro segura a balança até para ficar no 0 a 0. De lá para cá, ele continua crescendo. E a gente não se emociona também com esses 21% que subiram agora no primeiro tri, não. A gente entende que isso também tem a sua volatilidade. E por isso é que é importante você estar em bons produtores, exatamente para que quando a coisa volte ao normal, que já é muito bom, esses caras continuem me pagando e eu não tenha que realmente executar as garantias, como até hoje a gente não teve que fazer. Então, assim, tem muita oportunidade na mesa.